Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live especial de sábado. Hoje com o tema a Batalha do Amargedon. Então, meus amigos, estamos vivendo nos momentos finais essa história, essa batalha de não milenar, mas de milhões de anos, porque se a gente for colocar em conta também as batalhas estelares entre as forças da luz e entre as forças das trevas, então, por certo, este é o grande final. Então, não vai levar muito tempo. Eu ouvi algumas pessoas aqui mesmo no meu canal alegando o seguinte: eu não vou ver essas tecnologias, isso não vai dar tempo, porque eu já estou com 70 anos, 60 anos, 80 anos, então muito provavelmente eu não irei desfrutar dessas tecnologias. Meus amigos, essa batalha híbrida não tem como, é uma questão de lógica, durar, se prolongar por muito mais tempo. Alguém vai vencer. E a gente sabe que, pelo discorrer dos acontecimentos, nós estamos realmente nos momentos finais. Então não tem como isso pendurar por mais tempo. Tá? Isso é um fato. Então vamos supor que você desconsidere as forças da luz, que você desconsidere os extraterrestres, que você desconsidere a Aliança da Terra. Alguém vai vencer. E, por certo, essa batalha não vai durar muito mais tempo. Entenderam, meus amigos? Então, pelo transcorrer dos acontecimentos, não tem como chegar a outra conclusão. Então, pessoas que chegam e dizem assim, alegam, eu acho que eu não vou contemplar essas coisas. Você vai contemplar sim, por certo. Né? Se não acontecer nenhum acidente rápido no meio do caminho, provavelmente você vai desfrutar sim dessas tecnologias. Tá ok, meus amigos? Então, essa batalha híbrida começou em 2019, segundo Lacerda. Aliás, a live de Lacerda ficou pendente, ficou alguns slides pendentes, e eu faço questão de apresentar também, eu vou iniciar a live com esses slides, porque encaixa perfeitamente com o assunto proposto dessa noite, que é a Batalha do Amargedon. Então, vejam só, meus amigos, não tem como, vamos entender uma coisa, não tem como ficar nesse lenga-lenga por mais 20 anos. Não tem como ficar nesse lenga-lenga, vou mais longe. Tá? Não tem como ficar nessa mesmice por 10 anos, nem por 5 anos, é impossível. Alguém vai prevalecer no final. E nós sabemos que será as forças da luz. Então você pode ter certeza absoluta que vai desfrutar sim de todos os benefícios, todas as tecnologias que estão sendo produzidas em larga escala na Lua nesse instante. E então você vai fazer parte sim do futuro Star Trek. E fique tranquilo, se você tem 70, 80 anos, na concepção dos extraterrestres, você é um mero adolescente. Está começando a aprender as coisas da vida. Então tem muita coisa para viver. Tá ok? Meus amigos, Torrano Elidion, um jovem, né, que já tem quase 200 anos de idade. Entenderam, meus amigos? O Gerran tem mais de 80. Ele é um adolescente. Então, na concepção dos extraterrestres, você tem 80 anos, você é um mero adolescente. Você tem 50 anos, você é um nem pré, está começando a se tornar um pré-adolescente na concepção dos extraterrestres. Ok? Então, você tem uma visão, você tem uma perspectiva fascinante pela frente. A questão é, não tem como essa batalha perdurar por muito mais tempo. Alguém irá vencer. E, por certo, será os agentes da luz. Então, eu vou iniciar aqui. A gente vai recapitular bem rapidamente sobre a Lacerda, eu falei. Só que ficaram alguns slides pendentes. E eu vou apresentar todos. São poucos. Tá? Acho que é uma meia dúzia de slides apenas. E a gente já vai iniciar com as informações do jornalista, que não é polêmico, imagina, o Benjamin Funfort. Ok, meus amigos? Então, na sequência, eu vou apresentar os slides pendentes da Lacerda, tá? Que é uma reptiliana nativa da Terra, as profecias de Lacerda para os últimos dias. Então, tem tudo a ver com o assunto proposto dessa noite. E, na sequência, eu vou iniciar com a atualização do Benjamin Funfort dessa semana. E depois tem atualização da Rebecca Rose, tem atualização da Helena Danan, do Dr. Michael Salla. Há pouco foi abatido um objeto não identificado. Alguns alegam que seja um OVNI, outros dizem que não, uns dizem que sim, lá no Canadá e no Alasca. A gente vai comentar também nesta noite, tá ok, meus amigos? Então tem muitos assuntos para serem tratados. Lacerda. Recapitulando aqui, meus amigos, Lacerda é uma nativa, é uma reptiliana nativa do interior, é uma intraterrena. Então é nativa também do planeta Terra, assim como os insetoides formiga, né, os homens formiga, que foram identificados pelo JP, que é o militar da ativa da Aliança da Terra. Eu não vou ficar aqui me detendo nisso, né? Porque se a gente for falar do JP, a gente pode fazer uma live inteira só. Quem sabe a gente pode fazer uma live só falando das aventuras, né, do JP, que são múltiplas, né? É até interessante recapitular também.
A Lacerta. Lacerta é uma reptiliana. Ela conta, essa entrevista foi feita em 1999, lá no leste europeu, e ela se identificou para uma pessoa e ela respondeu às suas perguntas. Foi um questionário de perguntas que foi respondido por ela no ano de 1999, onde ela fala que existe uma guerra fria entre o bem e o mal, isto em 1999, e que depois de 20 anos, isso foi em dezembro de 2000, tá, em 1999. Dezembro, repetindo, dezembro de 1999. Então, em dezembro de 2019, iria começar uma batalha final entre o bem e o mal. E a gente sabe o que aconteceu em 2019. Então, essa batalha híbrida se iniciou, o marco dessa batalha híbrida foi em 2019. Então, essa batalha se arrastaria por alguns anos. Ela não fala quantos anos. Alguns anos, então com certeza é mais de um. Então, vamos lá. Dezembro de 2019, dezembro de 2020, um ano, dezembro de 2021, 2, 22, 3. Estamos há mais de 3 anos nessa batalha. 3 anos e uns 3 meses. Muito bem. E as forças positivas iriam prevalecer no final. Mas tinha uma condição. Ia depender da colaboração e do posicionamento e da postura das pessoas. Olha que interessante. A postura e o posicionamento seria muito importante. Então nós teríamos que criar uma massa pensante, né, questionadora, uma mente aberta no mundo e o despertar da consciência. Por conseguinte, o próprio despertar da consciência. A gente pode fazer um paralelo também com o Victor que é o guardião, o protetor do Jean Charles Moya, que está aqui na tela para vocês, que também é um reptiliano e trabalha para a Federação Galáctica de Mundos. Então nem todo reptiliano é do mal. Aliás, o tipo reptiliano no universo é muito comum, assim como o tipo humano, assim como o tipo Grey, assim como o tipo insetoide. Existem múltiplas raças de reptilianos. E nem todas são ruins, tá? Tem muito reptiliano do bem. Inclusive, existem reptilianos que trabalham para o comando Ashtar. Vocês já imaginaram? Chegar um reptiliano na sua frente, eu sou do comando Ashtar. É um reptiliano. Porque o comando Ashtar é um coletivo. E esse coletivo tem muitas raças diferentes. É composto por várias raças diferentes. Tá? Tem tudo que é tipo de ser que você possa imaginar. E o Victor, que também é verde, assim como o Lacerta. Lacerta tinha pele verde. A única diferença era a cor dos olhos, porque o Victor tinha olhos vermelhos, avermelhados. Ele trabalha na Federação Galáctica, inclusive na nave Excelsius, que está orbitando o nosso planeta nesse instante. A nave Excelsius, que é uma nave que trabalha tanto para a Federação Galáctica quanto para os humanos. Tá? É uma nave que tem uma... é conjunto, tá entendendo? Então tem uma parceria com a Aliança da Terra e a Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. Próximo aqui. Existem vários grupos de raças de reptilianos nativos na Terra. Alguns não são tão evoluídos como o Lacerta. A Lacerta é super sofisticada, eles têm naves antigravidade, eles têm percepção extrasensorial, eles cativaram já a sua glândula pineal há muito tempo, e eles seriam, no caso a raça da Lacerta, os mais avançados e evoluídos entre os grupos de reptilianos nativos que vivem no interior da Terra. Eles andam na Terra, segundo ela, e se misturam com os humanos. Então existem muitos agentes reptilianos que... do bem, ou seja, nativos do planeta Terra, que não tem absolutamente nada a ver com a aliança draco-reptiliana, que vivem na superfície. Esses seres podem se camuflar, criando ilusões gráficas, e apenas pessoas despertas conseguem identificá-los. Somente pessoas despertas realmente conseguem identificar estes seres. Eu até poderia mencionar aqui, meus amigos, que o próprio David Wilcock, ele conta que existe um filme, um cassino lá nos Estados Unidos, foi o John Lear que falou isso, não foi o David Wilcock, agora estou me recordando. O John Lear, ele fala que tinha monitores de um cassino, tem aqueles monitores para identificar pessoas, que é uma central de monitoramento, com vários monitores diferentes, e ele conta que ele viu extraterrestres entrando no cassino, e eles ficaram assim, como assim, interagindo com as pessoas, conversando com todo mundo numa boa, e ninguém simplesmente ignorava. Eles falam, mas como assim? Isso aí não é humano, e que o pessoal não está enxergando, a gente está vendo aqui. Depois, eles foram embora, e a pessoa que era responsável pelo monitoramento de câmeras, né, no caso, ele foi até a recepção e falou, vocês não viram seres extraterrestres esquisitos aqui, cabeçudos, entrarem aqui no cassino? Ele falou, não, a gente não viu nada, só vimos pessoas comuns, porque eles só podem ser identificados através de fotografia e câmera, e câmera de vídeo. Olha que interessante. E você, simplesmente é uma ilusão holográfica. Eles criam uma ilusão holográfica, você interage, você conversa com esses seres e você imagina que é um ser humano, mas não é um ser humano. Segundo Lacerta, eles são os únicos seres intraterrenos que se importam. Interessante. Os únicos seres intraterrenos que se importam com os humanos a nível de interferência direta de ações práticas, ou seja, dão a cara para bater, arriscando-se. Em entrevista com Jean Charles Moya, aqui o Dr. Michael Sala entrevistou o francês, né, Jean Charles Moya, que fez parte do programa de 20 anos. Aliás, o Jean Charles Moya também é cineasta, ele fez 2 filmes falando sobre a sua saga, sobre a sua história, que é incrível, nas suas experiências.
Ele falou sobre o seu guia esverdeado, chamado Victor, que teria essa aparência, como vocês estão observando na Terra, que apareceu em seu quarto e o levou na nave espacial. Até a sua filhinha, de 3 aninhos de idade, conhece, interage e conversa com o Victor. Maravilhoso, né? Realmente espetacular. Tem mais aqui, meus amigos. Lacerta é uma fêmea reptiliana verde. Em entrevista nos anos de 1999 e 2000, diz que sua espécie evoluiu em nosso planeta após a extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, a ponto de desenvolver naves estelares em forma de charuto. Então já tem naves estelares em forma de charuto. Ela descreveu sua espécie como reptilianos de aparência humana verde, mas não com os olhos vermelhos, e sim com olhos verdes. As fêmeas teriam olhos verdes claros, enquanto os machos teriam olhos verdes mais escuros. Eles têm cabelos castanhos e manchas marrons, especialmente no rosto, como sardas. Ela conta muitas coisas interessantes sobre nossa história e a interação com as raças de fora do mundo. Victor de Moya também talvez tenha alguma forma estivesse relacionado com essa raça? Muito provavelmente. Mudança de forma e mudança de percepção. Em dezembro de 2021, o Dr. Michael Salla entrevistou o escritor Brad Olsen. Grande Brad Olsen, que fala também dos gigantes. Tem um trabalho ele é especialista sobre os gigantes. Disse algo sobre alienígenas metamorfos, que lembrou que Lacerda havia dito naquela entrevista há mais de 20 anos, ou seja, metamorfos que mudam de forma. Olsen disse, abre aspas, então, por exemplo, o que ouvimos falar sobre frequência como mudança de forma, pensaríamos que elas assumem uma aparência diferente. Mas se a frequência mudar, talvez elas ainda sejam o que são. Mas estamos apenas vendo isso diferente. Eu acho que é uma grande parte disso. Então, quando um ser está numa frequência diferente, você consegue enxergá-lo de uma forma deturpada, não como ele é de verdade. Porque ele está numa frequência, você está numa frequência, ele está em outra. Quando a frequência é compatível, quando você entra na frequência desses seres, você consegue enxergar como eles são de verdade. E esse é o caso da Lacerta, por exemplo. Sensacional. Aqui, meus amigos, isso é corroborado por Lacerta. Ela disse o seguinte sobre a metamorfose, o que ela chamou de interruptor. Prestem atenção. Abre aspas. Palavras de Lacerta. Quando estamos na superfície, encontramos seres humanos, mesmo um grande grupo deles, isso não faz diferença. Todas as suas mentes são como uma só mente. Somos capazes de tocar sua mente e induzi-los via telepatia ao comando. Veja-nos como uma de sua espécie. Eles mandam uma mensagem telepática. Nos enxergue como um de vocês. E todo mundo enxerga eles como sendo humanos, mas na verdade não são humanos. A mente humana fraca, olha só o que ela fala, a mente humana fraca aceitará essa ordem sem recusa, e eles nos verão, apesar de nossa aparência reptiliana, como humanos normais. Eu fiz isso muitas vezes, ela fala. E vocês, humanos fracos, geralmente me veem como uma atraente mulher. Imagine, uma atraente mulher, sedutora, mas na verdade é uma cascuda, é uma reptiliana verde, de cabelos castanhos, porque criei essa imagem mimética. Mimética. Especial em minha mente. Anos atrás, eu posso induzi-la em sua mente sem problemas. Então, ela coloca na cabeça das pessoas, né? Ela induz a pessoa a pensar assim, a enxergá-la numa forma de uma mulher atraente, e todo mundo vai enxergar assim. Mas, na verdade, não é. Muito bem. Existe um interruptor simples. Veja-nos como realmente somos. Ela muda o interruptor, aí a pessoa consegue enxergar. Veja-nos como queremos que você nos veja. A pessoa enxerga como eles querem que você as veja. Interessante. Em suas consciências, que foi colocado lá pelos Lojin. Uma hora a gente vai falar sobre esses Lojin, tá? Que são seres de Aldebaran. A gente vai linkar, tá? Ou são seres que tiveram contato com a sociedade Vril. Quando eles criaram sua espécie, e podem usar esse interruptor para convencê-lo de que você vê humanos, quando olha para nós. Os alienígenas também usam esse interruptor. Então nós não somos os únicos. Na verdade, eles nem são alienígenas. Eles são nativos aqui do planeta Terra e vivem no mundo intraterreno. Bem interessante. Então o cérebro humano tem uma espécie de interruptor. A gente não consegue captar frequência. Frequência é isso, meu amigo. Frequência é uma percepção de visão. Quando você entra em sintonia, você entra na frequência, por exemplo, de seres de quarta densidade. Se um ser de quarta densidade aparecesse na sua frente, você só enxergaria se ele quisesse que você o enxergasse. Se ele quisesse que você enxergasse como uma árvore, como um pepino, como um cachorro, como um gato, você o enxergaria assim. Porque você não está na frequência dele. Quem está numa frequência elevada, aparece para quem está numa frequência baixa como ele quer. Se ele quiser ficar invisível também na sua frente, ele vai ficar totalmente invisível. Agora, quando você entra na sintonia desse ser, totalmente compatível, você consegue captar a imagem da essência. Ou seja, você entra na essência, na consciência desse ser, aí sim você pode contemplar esse ser como ele é de verdade. Espetacular. Realmente sensacional. Então tudo é uma questão de frequência. Para você ver um extraterrestre, para você entrar em contato com a sua família galáctica, você tem que entrar na mesma sintonia, como ondas sonoras. Quando você pensa e enxerga o mundo como eles, você consegue enxergá-los. Simples assim. Muito bem.
Aqui, meus amigos. Eles também usaram esse interruptor para proteger suas naves espaciais de nossa percepção. Então a gente só enxerga as naves deles quando eles querem. Se eles não quiserem, ninguém vai enxergar. Bem como a maioria das entradas de seus mundos subterrâneos. Vejam que tem várias entradas. E essas entradas simplesmente não são percebidas, não são localizadas, porque esses seres impedem que as pessoas consigam entrar na sua frequência. Se a humanidade conseguisse entrar na frequência desses seres, simplesmente iria identificá-los tranquilamente e interagir com eles. A melhor maneira de contornar esses efeitos é trocar e tirando fotos desses seres, ou de suas naves espaciais. Então essas naves só podem ser flagradas quando com uma câmera fotográfica, com flash. Exatamente como espíritos. Os espíritos também podem ser identificados através de flash. É bem interessante. Como uma câmera. Não tem nenhuma consciência, muito menos uma mudança de percepção. Ela armazena imagens de como esses seres realmente se parecem. Talvez isso possa funcionar para os Kiritokuchi, os Sicars, se eles realmente usarem a técnica de troca para nos enganar. Bem interessante aqui a profecia. Mas vamos nos deter na profecia da Lacerta, que fala que nos últimos dias, a partir de 2019, teria a última batalha, a batalha do Amargedon, a batalha entre o bem e o mal. E ela estava, em 1999, alertando a humanidade numa entrevista. Ela entrou em contato com um rapaz. E esse rapaz, juntamente com outro amigo, que também, quando viu ela, quase caiu de costa. Quase caiu de costa e falou, realmente é verdade, para transmitir para o mundo, para alertar o mundo da última batalha final entre o bem e o mal. Sensacional. E tem mais, meus amigos. Segundo o Dr. Anderson, dos Winkmakers, que esteve isso nas câmaras dos Winkmakers, lá no Novo México, seriam encontradas 7 câmeras, e a última câmera seria encontrada em 2023, exatamente neste ano. E assim que todas as câmeras dos Winkmakers, que são 7, forem encontradas, os humanos iriam ter o poder de mudar totalmente a linha do tempo, o poder de cocriar a realidade em outro patamar. Então o nosso poder de cocriar seria outro, iria evoluir, seria promovido. Vamos entender assim, nós teríamos um poder de cocriar 2.0. A partir de 2023. Então, um grupo de pessoas despertas, a partir de 2023, segundo o Dr. Anderson, teria o poder de mudar completamente a realidade. Então, esse poder cocriativo que nós temos, que é nato do ser humano, vai ser multiplicado a partir de agora, 2023. Realmente uma notícia sensacional. Eu já tenho uma live também preparada somente sobre este assunto, que muito em breve será exibida neste mesmo canal. Muito bem. Vamos agora para as informações do Benjamin Funfort. Olha só esta informação, prestem bastante atenção. A máfia casariana foi completamente derrotada, o expurgo continua a todo vapor. Então eles estão sucumbindo. Os eventos da próxima semana deixarão claro, até mesmo para as ovelhas mais submetidas à lavagem cerebral. Então mesmo as pessoas que estão totalmente iludidas, que estão com vendas nos olhos, vão conseguir perceber esta verdade. Então, as mentes vão despertar. Será um grande impacto global. No Ocidente, que algo fundamental e histórico aconteceu. Não há dúvida de que a máfia casariana foi derrotada. E um expurgo de seus últimos líderes começou. É exatamente isso que você está ouvindo. Eles estão sendo retirados. Estão entendendo? Muito bem. Isso é indicado pela renúncia da primeira-ministra da Nova Zelândia, que eu já apresentei na última atualização, Jacinta Ardern, a queda iminente do suíço Alain Berset, e prisões em massa de funcionários da Urantia, além de muitos outros eventos. Realmente espetacular. Mais importante ainda, a Cabal perdeu o controle do sistema financeiro global no dia 31 de janeiro, e um novo sistema financeiro agora já está pronto para se tornar operacional. Então, segundo o jornalista investigativo Benjamin Funfort, os financistas, o cartel financeiro, perdeu totalmente o controle das finanças do sistema econômico mundial a partir do dia 31 de janeiro. Isso já foi. E existe já um novo sistema que já está pronto para se tornar operacional. Muito em breve entrará em vigor, segundo o Benjamin Funfort, em junho deste ano. Só que para isso tem que ter uma derrocada geral da Cabal. Tá? Eles ainda vão tentar a última cartada, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Porque eles vão cair, sim, já estão caindo, mas eles vão cair atirando. Tá, meus amigos? Essa aqui é a verdade. Aqui. No entanto, não acabou. Não acabou ainda. Até que termine. Há uma boa chance que a Cabal, desesperada, encurralada, tente algum tipo de mega evento desestabilizador. Um mega evento global para destabilizar o mundo. Com teor apocalíptico. É isso mesmo, meus amigos. Então essa cartada final pode ser utilizada e eles já estão sinalizando isso. Já estão demonstrando
que provavelmente eles vão utilizar essa cartada e nós já suspeitamos qual seja. Daqui a pouco eu vou comentar. O ministro do interior turco, Süleyman Soylu, tá? Süleyman Soylu, instou o embaixador dos Estados Unidos a tirar as mãos sujas da Turquia. Isso um pouco antes do aquele fato lamentável que vocês todos conhecem, que aconteceu, que ceifou milhares de vidas, são praticamente 8 mil pessoas, né? Depois que Washington e 8 países europeus emitiram alertas de viagem sobre possíveis ataques na Turquia, avisos semelhantes foram emitidos para o Irã. E eu vou mostrar as fontes aqui para vocês. Na sequência, e coincidentemente, tivemos aquilo que vocês sabem que aconteceu na Turquia. Aqui, notícia G1, tá, meus amigos? Terremoto na Turquia, time de vôlei estava em prédio que desabou. É algo realmente lastimável, terrível, aterrador. De acordo com o jornal Haberturk, Soylu, jornal turco, tá? Soylu acrescentou, abre aspas, palavras aqui, tá, do embaixador aqui, do membro da Turquia, tá? Abre aspas. Todo embaixador dos Estados Unidos que chega à Turquia está correndo para descobrir como tornar um golpe possível. Isso aqui é algo que tem que ser considerado, é algo muito forte. É uma denúncia muito forte aqui por parte do Soylu. Dirigindo-se ao atual embaixador dos Estados Unidos, Flak Soylu afirmou, abre aspas, falo daqui para o embaixador dos Estados Unidos. Conheço os jornalistas que você fez, escreveram artigos. Tire as suas mãos sujas da Turquia, estou sendo muito claro. Olha só, tá aqui, entrevista com imagens para vocês, tá, meus amigos? Muito bem. Dirigindo-se ao atual embaixador dos Estados Unidos, Flak Soylu afirmou, falo daqui para os embaixadores dos Estados Unidos, conheço os jornalistas que você escreveram artigos, né, que já citei aqui, muito bem. Entre outras acusações ao embaixador dos Estados Unidos, o ministro do interior turco declarou, eu sei muito bem como vocês gostariam de criar conflitos na Turquia. Tire a sua cara sorridente da Turquia. Olha só, isso aqui é um alerta para o embaixador dos Estados Unidos. Na verdade, um recado para o próprio Biden, das suas intenções nefastas. Olha que interessante. Abre aspas. Todo embaixador, tem muito mais ainda, todo embaixador dos Estados Unidos se pergunta como eles podem prejudicar a Turquia. Presta atenção nisso. Todo embaixador, não sou eu que estou dizendo, aqui é o Soylu, tá? Ele aqui tá a fotinho dele aqui, muito bem, hein? Aqui um depoimento bastante contundente. Pergunta como eles podem prejudicar a Turquia. Isso tem sido um dos maiores infortúnios da Turquia por anos. Eles reúnem outros embaixadores e tentam aconselhá-los. Eles fazem o mesmo na Europa e nas embaixadas dos Estados Unidos que controlam a Europa. Por quê, meus amigos? Porque a Turquia dá suporte para a resistência, para a Rússia, entenderam? Então, se tornou um entrave, um verdadeiro incômodo, uma pedra no sapato para os dominadores globais. Observou Soylu em resposta ao recente alerta da Embaixada dos Estados Unidos aos seus cidadãos em Turquia contra o perigo de ataques, ele está falando, não sou eu, contra perigo de ataques terroristas em Istambul. Isso veio uma declaração publicada pelas embaixadas dos países ocidentais. Alguns países emitiram declarações separadas, mas confiaram no alerta direto dos Estados Unidos. Muito bem. O ataque ocorreu quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, desembarcou no Iraque para iniciar a cooperação técnico-militar com a Turquia, Irã, Síria e Iraque. Interessante isso, não? Eu falo que no mundo existem muitas coincidências. E os países do Golfo, como o Egito, também é um aliado de fato da Rússia. Isso representa uma ameaça existencial ao regime da Cabal em Israel, mas não aos judeus. Vou enfatizar aqui. Muito bem, vamos para o próximo. A Cabal está desesperada para explodir o planeta inteiro, como agentes tanto do Irã quanto de Israel. Aliás, meus amigos, eu já comentei aqui em lives passadas que se a Cabal estivesse encurralada numa situação difícil, ela tentaria, sim, era uma opção, tentar arrasar com o mundo inteiro num verdadeiro apocalipse. É claro que eles não vão conseguir, mas eles estão ávidos por isso. Porque o Vaticano, controlado pela Cabal e sua afiliada americana, perderam o controle do sistema financeiro em 31 de janeiro. Por causa disso, toda a internet italiana foi desligada no dia 1º de fevereiro. Para quem não sabe, toda a internet da Itália foi desligada no dia 1º de fevereiro. Dizem fontes do MI6 ou M16. A Cabal agora tem até 13 de fevereiro, antes que sua corporação nos Estados Unidos seja completamente fechada. Aqui está se referindo ao Federal Reserve Bank. Aqui, meus amigos, a notícia, a fonte para vocês. Tá? Muito bem, isso é um fato, tá aqui. Apagão de internet na Itália afeta 3 a cada 4 usuários. 75% da população da Itália ficou sem internet. De acordo com fontes do MI6 ou M16, tem gente que fala M16, então um apelido, não é errado, tá? MI6, né, que é o Serviço Secreto Britânico. Em 1º de fevereiro, o novo sistema financeiro assumiu a gestão do sistema de liquidação interbancária, SWIFT,
de transação bancária. Esse autor experimentou isso em um domingo, quando a transferência de dinheiro veio imediatamente e não na segunda-feira, que é impossível. Então ele fez uma transferência internacional e o dinheiro caiu na conta dele imediatamente. Como aconteceu com uma transferência semelhante feita no mês passado. Olha que incrível. O criador do sistema diz, abre aspas, é bom salientar aqui, meus amigos, que o Benjamin Fulford, como jornalista, ele conserva e preserva a fonte, né, dos seus informantes, assim como todos os jornalistas do mundo o fazem. O desenvolvimento da infraestrutura do TI, incluindo DLT, ou tecnologia de contabilidade distribuída, também conhecida como blockchain, significa simplesmente que todos os sistemas bancários nacionais do mundo são consistentes. Até agora, as transferências no mesmo dia eram manuais e complicadas. Por isso, meus amigos, que o governo aqui local quer mexer no Banco Central, ok? Para impedir que isso aconteça. Mas não vão conseguir, tá ok? Isso é inevitável. Porque 2 funcionários do banco sustentavam-se em telas de cada lado ao do telefone e precisavam processar a transferência por meio de várias câmeras de compensação, como o Swift. Negócio cansativo, caro, quando as coisas dão errado e muito cansativo de se trabalhar. Então esse sistema é muito rápido, praticamente instantâneo. No entanto, a fonte diz que qualquer anúncio oficial do novo sistema econômico, provavelmente, presta atenção nesse detalhe, terá que esperar até junho. Então ele já está operacional para funcionar, só que ele será realmente efetivado, ele está operacional, está pronto, já está montado, mas vai ser efetivado apenas no mês de junho, segundo o Benjamin Fulford. Porque o restante da rede de controle da Cabal terá que ser removido primeiro. Então tem coisas que têm que ser feitas e são, assim, indispensáveis, né? Não tem como você protelar. Então toda essa rede de controle da Cabal terá que cair completamente, pedra sobre pedra, para que esse novo sistema possa ser efetivado. Muito bem. O rei de Davos, aqui, o World Economic Forum, vocês conhecem, do cartel financeiro, do cartel do petróleo, o rei de Davos assinou um memorando com as Nações Unidas para acelerar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo. Onde você vai ter nada e será feliz. Era o plano da Cabal transformar o planeta em uma gigantesca fazenda de animais. A possível paralisação da net mundial, então, já é provável, meus amigos, que a net no mundo inteiro caia, tá? Só que vai ser pouco tempo. Na Itália foi parece que alguns dias, tá? E depois voltou ao normal, e isso pode ocorrer também em outras partes do mundo. A capacidade da Cabal de fazer lavagem cerebral em uma parcela significativa da população global destruirá, para isso mesmo, a capacidade da Cabal de fazer lavagem cerebral nas pessoas. Portanto, o sistema de comunicações globais poderá ser paralisado para ser substituído por um sistema de comunicação quântica em breve. Aliás, sistema de comunicação quântica está sendo desenvolvida pelo próprio Elon Musk através do Starlink. Isso eu mostrei em atualizações passadas com a própria informação da Helena Danan, que corrobora com isso. Aonde ela teve um encontro, isso já faz mais de um ano, foi no começo do ano passado, com 2 seres, com um casal de seres de Alpha Centauro, que moravam em Paradise, Califórnia. Ela tomou um cafezinho com eles, a cor dos olhos desses seres também mudou, lembrando, fazendo um paralelo aqui com a última live, de acordo com a frequência, com a vibração de cada um, dos sentimentos, de acordo com as emoções deles. De acordo com as emoções, a cor dos olhos vão mudando, e eles contaram que o Elon Musk estava trabalhando com eles para desenvolver esse novo sistema de comunicação. Na época, a Helena falou isso, ela foi muito criticada, falou, não, mas o Elon Musk é do mal. E aos poucos, o Elon Musk foi demonstrando que realmente ele está colaborando para os agentes da luz, com a sua postura política. É isso que importa. O passado, a vida pregressa das pessoas não interessa. O que interessa é o que a pessoa está fazendo nesse dado momento. E o que ele está fazendo realmente está cooperando com a luz. Ou seja, com relação ao pássaro, todo mundo sabe, promovendo a liberdade de expressão, expondo muitos podres de muitas pessoas, tanto é que ele está sendo perseguido, por causa disso. Então, é algo que tem que ser considerado. A sua postura também contra a redução populacional, ele mesmo em entrevista, ele foi bastante incisivo, enfático com relação a isso. Não, a população do mundo tem que multiplicar, a gente não tem que reduzir a população, a gente tem que multiplicar, aumentar a população do mundo, porque nós vamos colonizar o espaço. Mas fabuloso, Ou seja, está realmente de acordo com a cartilha da Federação Galáctica de Mundos. Quando isso acontecer, a internet baseada em blockchain substituirá a internet controlada por oligopólios. Isso significa que os produtores de conteúdo receberão a maior parte do crédito de dinheiro por suas criações, em vez de receberem migalhas do Google, etc. Como é assim, então esse sistema será totalmente alterado. Também significa que não haverá, imagine,
ser migalhas e quem não é monetizado como a gente, né? Fica mais difícil aí. Então, gratidão a todos aqueles que cooperam com o canal. Tá? Tanto o canal 1 quanto o canal 2. Também significa que não haverá mais censura corporativa. As leis existentes de difamação, calúnia e injustiça criminal, com algumas emendas, serão suficientes para proteger as pessoas contra danos, né? Muito bem. O fim do controle centralizado sobre as informações também provavelmente significará o fim do monoteísmo, como o conhecemos. Vai impactar também o sistema de crenças e, por conseguinte, as religiões. Deixe-me lembrá-lo, a palavra religião vem do latim religare, que significa algo como ligação do homem com o divino. Ou seja, só se pode falar em religião estritamente quando aparece uma organização complexa espiritual e social com base numa revelação de Deus. E não será mais assim. Em outras palavras, o projeto de vários mil anos para transformar a humanidade em monoteísta, controlada por uma única mente, está chegando ao fim. Um sinal disso é que a Aliança de Libertação Planetária parece ter se apoderado do avatar, o Francisquinho, como mostrada nesse artigo, que eu vou agora revelar para vocês neste instante. Então, meus amigos, o monoteísmo, como eu falei para vocês, o próprio Paul Ellis, né, que foi ex-pastor, né, da Igreja Anglicana, PhD, teólogo PhD, ele é bem enfático. Que eles criaram o monoteísmo para tentar paralisar, tirar da mente das pessoas a concepção dos extraterrestres. Que, na verdade, são muitos extraterrestres, ou deuses, né? Muitos deuses, assim, entre aspas, e coloca aspas nisso, que estavam competindo pelo controle do mundo. E tanto é, meus amigos, que na própria Bíblia parece que Deus é bipolar. Uma hora ele é bonzinho, uma hora ele quer destruir todo mundo, uma hora ele quer aniquilar uma nação, uma hora ele é benevolente, uma hora ele é misericordioso, uma hora ele é vingativo. Então parece que não se trata da mesma pessoa. E no livro do Paul Ellis ele demonstra isso, que na verdade é um projeto, são várias agendas diferentes competindo entre si, entre várias batalhas de várias facções extraterrestres rivais, que são retratadas na Bíblia e todas são colocadas como sendo o mesmo Deus. E isso não é verdade. Muito bem. Kinshasa, Congo. Olha que interessante. Então, o Papa Francisco exigiu na terça-feira que as potências estrangeiras parassem de saquear os recursos naturais da África. Uma grande verdade, que ótimo, para o veneno de sua própria ganância. Pura verdade também. Parabéns aqui. Parece que nós temos um novo Papa Francisco. Que maravilha, mudou da água para o vinho, né? Quando ele chegou ao Congo e foi saudado com aplausos estrondosos dos congoleses, que lhe agradeceram a ajuda pela atenção do mundo à sua situação esquecida. Maravilhoso aqui. É o Papa sendo o Papa, né? Não afagando mais metacapitalistas, agora se preocupando com pessoas que realmente são exploradas. Os africanos. O povo africano é muito explorado. Meus amigos, só para vocês terem uma noção, tem um livro, uma entrevista do Dr. Michael Salla, que ele fala o seguinte, que esse mundo dos metacapitalistas é tão mesquinho, é tão ordinário, é tão ambicioso, que muitos não querem revelar as tecnologias, porque um país igual o Congo, um país miserável, um país subdesenvolvido, que não dá nem para dizer que é do terceiro mundo, tem uns países que parece que é do quarto mundo, né? Tamanha a situação, né? Uma situação realmente dramática que essas pessoas vivem, passam fome, grande parte da população desnutrida, né? Não tem nem saneamento básico, não existe, só uma pequena porcentagem da população tem, a maioria, grande maioria, não tem sequer saneamento básico, tem nada, né? Se tornariam países de primeiro mundo. É isso que eu imaginando. O Congo vai se tornar um país de primeiro mundo e vai competir com a França, com os Estados Unidos. Eles têm medo por ambição. Porque daí não vai existir, vai erradicar a pobreza e todos os países serão ricos com as novas tecnologias, com a energia livre. Por isso que mais de 5 mil patentes são suprimidas no mundo. Porque eles têm medo disso. Eles têm medo, por exemplo, os miseráveis se tornem países poderosos da noite para o dia. Porque você tem o seguinte, meus amigos. Se você chegar para um país igual esse, você dá energia livre, se você dá máquinas replicadoras, as pessoas vão ter uma nova visão da realidade. Então, tudo que era impossível agora é possível. Nós podemos, de fato, nos tornar uma superpotência. Nós podemos produzir tecnologia. E o vigor dessas pessoas para trabalhar, para crescer, para progredir, seria muito maior que dos países do primeiro mundo, que muito provavelmente iriam se acomodar. Então, eles não querem isso. Aliás, eles fizeram já tipo uma projeção futura. Eles falaram, provavelmente a África vai arrebentar, vai se tornar uma superpotência. E isso não pode acontecer. Vocês estão entendendo, meus amigos? É assim que esse povo pensa. Infelizmente, essa que é a realidade. Tá? Fantástico. Vamos para o próximo. Acontece que os controladores do monoteísmo deliberadamente tornaram nossas vidas curtas. Ou seja, os draconianos. Para diminuir a nossa expectativa de vida. Isso foi feito de propósito, através de várias manipulações genéticas. O homem vivendo pouco, ele não é maduro, né? Porque 80, 90 anos é apenas um adolescente, é muito mais fácil manipular um adolescente que uma pessoa madura. Você imaginou se as pessoas vivessem 200, 300 anos?
já seria muito mais difícil manipular as pessoas, porque as pessoas teriam muito mais bagagem, muito mais experiência. Seria muito difícil manipular pessoas com este grau de maturidade. Entenderam, meus amigos? Então você que está aqui com 80 anos, você é apenas um adolescente. Se você tem 60 anos, é um pré-adolescente, segundo a perspectiva dos extraterrestres. Ok, meus amigos? Seres extraterrestres vivem no mínimo aí, né, de 300, 400 anos, alguns vivem 2.000 anos, alguns são milenares. Tá? Essa que é a realidade. Vamos para o próximo. Assim que o nosso DNA for restaurado, totalmente restaurado, e eu não estou me referindo a simplesmente ativar o terceiro filamento do DNA. Tá? Segundo alguns estudiosos, a expectativa humana vai chegar a 1.000 anos. A gente percebe isso através da Bíblia, através da Suméria, dos livros antigos, onde a perspectiva de vida era de 1.000 anos, igual Matusalém, né, mais de 1.000 anos, 800 anos, 1.200 anos, 1.300 anos. E existiu, de fato, existiu eras que a expectativa de mundo era essa. E isso vai voltar. Tá? Muito bem. Aqui. Abre aspas. O mundo é como uma prensa de óleo que se espreme. Se você for escória, será expulso. Se você for petróleo, você será pego. O reino da bondade nunca será finalmente estabelecido neste mundo, porque a liberdade do homem será negada. Palavras do Papa falecido Bento XVI. Olha que verdade, gente. Não existe. Enquanto essas pessoas estiverem no poder, você será um escravo. Você não terá liberdade. E tem pessoas que estão lutando. A gente percebe isso. É muito triste enxergar isso, meus amigos. Pessoas lutando para ter uma cela mais confortável aqui na 3D. A grande maioria está lutando por isso. Aí eu fico vendo os controladores globais, eles falam, dá risada, né, gente? Eles estão querendo simplesmente um ar-condicionado na sua sala. Eles querem uma refeição a mais, que é o chá da tarde, né? Eles vão ficar felizes. É terrível, é deprimente esse tipo de coisa. Continuando aqui, meus amigos. Outra frase aqui importante do Papa Bento XVI. Liberdade. Maledite significa vida curta e cruel. Olha só, gente. Maledite. Maledite. Significa vida curta e cruel. É isso que a humanidade é. É isso que o ser humano é hoje. Tem uma vida curta e cruel. Extremamente cruel. Esta que é a realidade da humanidade. Que todos fomos forçados a levar. Por essa razão, todas as descobertas que levam ao aumento da duração da vida e a melhor das habilidades humanas sempre foram sistematicamente reprimidas. Que coisa, não, gente? Espetacular isso aqui. E esta frase aqui do Bento XVI é a pura verdade. Tá? Eu assino embaixo. Tá? Pura verdade. Uma fonte de inteligência polonesa descreve nossa situação da seguinte forma. Olha só, meus amigos, um informante, e com certeza chamou bastante a atenção do Benjamin Fulford, que ele fez uma nota aqui em destaque dessa observação. Abre aspas. Vivemos em uma fazenda como sol artificial e ciclos artificiais. Olha só, gente. Vivemos em uma fazenda com sol artificial e ciclos artificiais. Os donos da terra estão nos ordenhando energeticamente, extraindo a nossa energia, o nosso vigor, a nossa energia. Impressionante. E é verdade, meus amigos. Isso é uma grande verdade. Se eu posso comentar aqui, meus amigos. Você pegar o livro do Preston Nichols, você pegar o livro O Lado Negro do Cupido, da doutora Tana, ela fala exatamente isso. Que os seres extraterrestres, eles se alimentam da nossa energia negativa. Se pegar o Michael Tellinger demonstrou cientificamente que os extraterrestres negativos, eles se alimentam de duas coisas. Uma das nossas palavras negativas. Então, nossas palavras negativas são fonte de alimento para seres negativos. E isso o Michael Tellinger demonstrou. E também através da sexualidade pervertida. A maioria das casas, né, gente, da luz vermelha, né, boates dos Estados Unidos, eram feitas, e são feitas até hoje, em formato de cone. E o cone era feito para extrair a energia vital das pessoas que era fornecido para os draconianos e para os greys. E para entidades. Obsessores também, né? Entidades negativas, anexos, até mesmo do submundo e de outras dimensões. Isso é uma grande verdade. Se pega o livro do Preston Nichols, O Encontro das Pleiades, ele demonstra isso por uma A mais B, de forma didática. Maravilhoso, recomendo esse livro. Há muito tempo, um escudo foi erguido para separar a Terra do verdadeiro cosmos. E é verdade. Criaram uma grade de proteção aqui, um escudo, e o nosso mundo ficou praticamente isolado do resto do universo. Por isso que as pessoas não conseguiam perceber novas frequências, novas vibrações. Então ficava aqui numa espécie de circuito fechado. O nosso planeta era uma espécie de circuito fechado. Eles controlavam as linhas-lei, eles controlavam até mesmo os próprios meridianos do nosso corpo, trancavam os nossos chakras, trancavam a nossa percepção, trancavam o mundo espiritual. E até mesmo manipulavam o processo de reencarnação. Tudo isso eles fizeram. Vocês estão entendendo, meus amigos? Esse processo está sendo revertido.
De fato, agora, nós temos acesso às densidades superiores, nós temos acesso agora às cidades cósmicas, isso tudo foi conquistado há pouco tempo, né, gente? Então, hoje, as pessoas que desencarnam podem, sim, acessar as cidades cósmicas e voltar para os seus planetas de origem, podem até escolher reencarnar em outros planetas que não seja a Terra. Então, a coisa mudou, e mudou para melhor. Só que essa mudança, meus amigos, a partir do momento que essas forças exógenas começaram a chegar no nosso planeta, através do cinturão de fótons, através de uma ação no centro da galáxia para nossa libertação, os escuros começaram a se incomodar. E eles prepararam todas as suas forças, todos os seus recursos para uma batalha final entre o bem e o mal. E quem vai vencer é aquele que for mais forte energeticamente. Então, você que está nessa live, a Cúria Matê, se você de fato criar um portal entre o céu e a terra, nós seremos vencedores muito rapidamente. Porque estamos vivendo os instantes finais. Não existe margem para que isso se arraste por muito mais tempo. Tem pessoas dizendo, jamais vou ver as camas Mad Bad. Se você não ver, ninguém verá também, porque não tem espaço mais para essa guerra perdurar, se prolongar por mais 10 anos. Não existe. É impossível. É isso que é o fato. Esse escudo, que era uma barreira de energia de plasma, agora está entrando em colapso. Não existe mais também. Tudo isso que o Benjamin Fuford está falando é pura verdade. Com a queda da Cabal, provavelmente entraremos em uma nova explosão cambriana. Olha que interessante. Explosão de vida. Olha que maravilha. Explosão de vida e da diversidade em um curto período. Por que explosão da diversidade? Porque você vai conviver com o insetoide, você vai viver com os reptilianos nativos da Terra, vai existir um intercâmbio com várias raças extraterrestres diferentes, colônias espaciais. Será realmente espetacular. Com uma expansão exponencial para entrarmos em contato e intercâmbio com vida extraterrestre. E os sinais sobram. Aqui, OVNI em forma de charuto sobre a Índia. Aqui, meus amigos. Olha que fantástico. Muito bem, tá pequenininho aqui, mas tá nítido, né, gente? Dá para perceber muito bem na foto. Muito bem. Aqui, OVNIs vistos de um avião. Maravilhoso. Aqui. OVNIs vistos de um outro avião, também 3 aqui no caso. Uma formação de 3 OVNIs, como vocês podem observar nessa foto. Espetacular. Muito bem. Um aparente aglomerado de OVNIs sob Phoenix, Arizona, Estados Unidos, em 1º de fevereiro de 2023. Isso aqui é realmente chama bastante atenção aqui, vários, olha só. Todos aqui enfileirados, né, gente? Perfilados aqui, muito legal. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sensacional. Aqui, mais também, tem muito mais. Finalmente, aqui está uma estranha anomalia de luz tomada em Stephenville, Newfoundland, Canadá, onde o complexo subterrâneo secreto está localizado. Que interessante, né, gente? Exatamente onde existe uma base subterrânea. Bem interessante. Tá aqui também para vocês observarem na tela. Maravilhoso, espetacular. Encerramos a parte 1. Então, meus amigos, se você está com 70 anos, eu não acredito. A estimativa é que essa batalha, nós estamos nos momentos finais, não tem, na pior das hipóteses, não tem como se arrastar por mais de 3 anos. Então, se na pior das hipóteses, isso no máximo pode se arrastar por mais 3 anos, na pior das hipóteses, hein, gente? Na pior das hipóteses, estou me referindo. Por certo, você vai estar vivo, sim, para desfrutar de todas essas maravilhas. Meus amigos, esse lenga-lenga, essa vida que você está acostumado, a partir de 2019, o mundo mudou completamente. Nós entramos numa batalha híbrida. Uma batalha híbrida. Por que é uma batalha híbrida? Que envolve vários elementos. É uma batalha psicológica, que opera em vários níveis diferentes. Opera na esfera econômica, opera também na esfera física, até bélica também, como a gente está percebendo que está acontecendo na Ucrânia. Então opera em vários níveis diferentes. Isto é um fato, não é um achismo, não é porque eu acho. Aliás, todo o analista geopolítico sensato, qualquer analista geopolítico sensato, tem a mesma opinião. Agora, se nós estamos numa batalha, estamos numa guerra híbrida, alguém irá vencer. Tá entendendo? Isso é uma questão de lógica, né, gente? Alguém vai vencer. E se nós estamos nos momentos finais, não vai levar muito tempo. A gente sabe que nós vamos vencer. A luz irá prevalecer. Entenderam, meus amigos? Este que é o ponto. Então, por favor, não faça isso com você mesmo. Ah, mas eu já estou muito velho, eu não vou viver porque isso vai acontecer daqui 20 anos. Bom, se isso acontecer daqui 20 anos, ou a gente não vai ter nem mundo mais, né, gente? Porque o mundo vai acabar no apocalipse, né? Ou a gente vence. Eu acredito na segunda hipótese. Nós vamos vencer. Aliás, todos os fatos demonstram isso. Tá ok, meus amigos? Eu acredito piamente, tenho certeza absoluta. Então, se você é desperto, por favor, não fale isso, né, gente? Porque eu fico muito triste. Eu fico triste com esse tipo de declaração. Fico realmente bastante abatido.
O Peter Moon fala em 2023 que o pulso da Terra vai coincidir com o pulso galáctico, 2023. O Dr. Anderson fala que em 2023 a 7ª cápsula do tempo será encontrada. E a partir disso, nós poderíamos mudar totalmente a realidade. Os despertos teriam o poder, a partir disso, de mudar completamente a realidade. E isso acontece quando? Em 2023. É. Espetacular. Se você pegar as profecias também de Val Amani fala também que o processo de recuperação da Terra começa em 2023. 2023 é o ano da chegada, segundo Maximilian Lafayette, da chegada de Encke. E a partir da chegada de Encke começaria a limpeza do planeta Terra, tudo isso em 2023. Então isso não é coincidência. Ok, meus amigos? Eu estou aqui reunindo vários fatos e dados diferentes. Isso é realmente espetacular. Formação da Rebecca Rose. Quem acompanha o canal, eu recomendo que assista, né, sobre o Serviço Secreto Espacial Russo, que é espetacular. Você vai ficar inteirado desse assunto, tá? Não tem como recordar, né, de recapitular todos os temas. Seria impossível fazer live assim. Eu chamo de Boa Senhora Pleiadiana. Então, quando a Rebecca Rose estava no projeto Montauk, que era um projeto onde eles induziam os pequeninos, eles usavam a psique dos pequeninos para enxergarem o futuro como um cronovisor. Então ela era usada como uma espécie de cronovisor vivo, a pequena Rebecca Rose, com apenas 6 aninhos de idade, e ela era submetida a várias substâncias complicadas que colocavam nela, para que ela pudesse desenvolver a sua glândula pineal e enxergar o futuro. E nesse momento, que era um sofrimento muito grande, praticamente não, uma tortura que ela sofria, ela disse que ela enxergava, ela via uma senhora pleiadiana, que aparecia para ela na frente dela. Já que foi assim que minha pequenina em Montauk, ela fala dela mesma, tá? A chamou quando fizemos contato pela primeira vez da máquina do tempo da bala de prata, tantos anos atrás. Eu estava vendo a aliança extraterrestre russa, com os russos com os pleiadianos. Ela fala que os russos têm uma aliança com os pleiadianos, que acreditou ser agora atual. E o meu pequeno corpo estava com uma dor excruciante, quase mortal. Meus manipuladores Montauk estavam batendo a tecnologia, trazendo-me de volta rapidamente. Então imagine vocês, meus amigos, ela sofria experiência de quase morte, depois retornava novamente, isso durante várias vezes. É algo surreal, é algo praticamente indescritível, esse tipo de sofrimento. O próprio Tony Rodrigues, ele fala, quando ele estava sendo preparado para ser levado para Marte e posteriormente para Ceres, ele também foi submetido em algo semelhante, aonde ele desencarnava, né, chegava quase no processo, entendeu? Vocês entenderam onde eu quero chegar. E voltava à vida novamente, e isso várias vezes seguidas. E ela foi submetida a esse processo com 6 aninhos de idade. E meu pequeno corpo estava com uma dor excruciante, quase mortal. Meus manipuladores Montauk estavam batendo a tecnologia, trazendo-me de volta rapidamente, porque eu estava bloqueando intencionalmente o retransmissor de informação de volta para eles, para que eles não pudessem receber a informação. Olha que interessante, estava bloqueando. E porque eu estava procurando desesperadamente por ela. Na verdade, ela queria o consolo, queria informação da pleiadiana. Não queria saber sobre o futuro. Olha que interessante, a pequenina. Porque ela se sentia confortável. Era como se fosse uma mãe. Você está entendendo? Porque ela estava sozinha. Nessa situação, na mão desses manipuladores que estavam torturando. E ela sentiu uma presença de uma mãe naquele momento, que era essa pleiadiana, e ela queria entrar em contato com ela. Eles sabiam que eu estava prestes a fazer contato. Eles começaram a perceber também, porque eles conseguiam monitorar os seus pensamentos através de um dispositivo tecnológico. A boa senhora pleiadiana, no lindo terno azul, um traje azul, né, com super traje. Logo, logo também todos terão um super traje, né? Isso será maravilhoso. Na época, um anjo, eu tenho certeza, uma mãe divina ou salvadora. Tudo que eu conseguia pensar da minha mente de pequenina era: leve-me com você. Olha que impressionante, gente. Leve-me com você, me tira dessa tortura, desse sofrimento. Eu não aguento mais. 6 aninhos de idade. Vou morrer aqui. Eu morri aqui. Leve-me com você, por favor, eu suplico. Na época fui levada de volta a Montauk e punida por meus treinadores. Ela foi punida, porque ela não obedeceu. E ela finalmente voltou, ontem de manhã, quando saí do sono, senti ali sua assinatura, é de tinta azul como um brilho branco luminoso. Foi emocionante, como se uma espécie de conclusão finalmente pudesse se envolver. E eu senti o trabalho em meu corpo de energia. Meu filho chorou. Que maravilha, Eliante. Sentiu ela novamente, conseguiu ter um contato com ela recentemente, a Rebecca Rose. Realmente uma experiência sensacional. Por isso tem esperado e os milagres desta forma. E chegam através das fronteiras malévolas do tempo e do espaço. Tem informações, mas hoje eu falo de cura, porque esse é o remédio que vem. Abre aspas, o tempo pode abrir novamente. Ela me disse ontem, eu sei que isso, antes de mais nada, é verdade.
Como vamos trabalhar coletivamente agora com o tempo? Quais portas precisam ser abertas e quais fechadas? O tempo, o que acontece nele, eu sei de Montauk. Não está escrito em pedras. Rebecca Rose. Maravilhoso. De volta à simpática senhora Pleiadiana do post de ontem. E aqui, né, a gente vai acompanhando um após o outro. Continuou a usar o nome dado a ela quando eu tinha 6 aninhos. Estamos construindo minhas recentes memórias de viagem no tempo de Bala de Prata, de Montauk. Informações sobre a atual aliança russo-extraterrestre com os pleiadianos. Isso é um pouco do que a minha amiga pleiadiana disse quando voltou para mim há 2 dias, tirando diretamente da transcrição de áudio da manhã. O tempo pode ser aberto novamente. O que aconteceu no passado pode renascer. E o futuro não está todo esculpido em pedra. Estou pensando bem, não é apropriado que estejamos falando do tempo. Ela continua. As visões que você experimentou serão verdade. Nem todas elas, mas algumas delas sim, cumprirão o que lhe é devido. Você entenderá isso. Ela está dizendo que algumas coisas que ela enxergou do futuro iriam se realizar, né, confirmando com ela, e outras não, porque algumas foram modificadas na linha do tempo. Muito por causa dos Wingmakers e também em relação com 2012. Então, 2012, as linhas do tempo foram reconfiguradas segundo o próprio Bill Moody e outras testemunhas também, que fizeram também parte do Projeto Montauk. O Projeto Montauk tinha vários segmentos diferentes. É uma verdadeira empresa com várias repartições, né, gente? Então, existiam vários projetos. Dentro do próprio Projeto Montauk existiam vários projetos distintos. Entre eles, o Projeto Pegasus, o Projeto Looking Glass, que é o Projeto Espelho. Tinha também o Projeto Stargate. Todos eles eram inclusos no pacote Montauk. Só para vocês entenderem. Tinha várias derivações diferentes do Projeto Montauk. Recebi mais lembranças ainda não publicadas. Estou perguntando a ela telepaticamente, de onde você está vindo, para onde você está indo? Ela diz, estamos com os russos. Olha só, gente. A senhora Pleiadiana que a confortou, que deu força para ela subsistir e não desencarnar quando ela foi submetida ao projeto Montauk, que é uma situação aterradora, que ajudou, que a sustentou, que deu energia e forças para resistir e perseverar com apenas 6 aninhos de idade, falou, fica tranquila que nós estamos com os russos. Nós nos encontramos com outras pessoas como uma família. Não é assim que as coisas serão sempre, mas é como as coisas serão agora. E depois de uma pausa, alianças podem ser formadas conforme o necessário. Também algo sobre trazer paz a este planeta atualmente é mais crítico e de extrema importância. É realmente apenas uma comunhão com o homem. O homem se autoconhecendo, né? Tendo uma comunhão com ele mesmo, com a sua consciência, com o seu eu superior. Ela se refere à raça humana, a uma enorme transmissão de informações energéticas. Não é linear ou falada. Quando fui enviada para essa linha do tempo potencial de Montauk, aterrissei primeiro em um centro de comando terrestre russo, com muitos monitores, uma escura sala que estava conectando algum tipo de dispositivo de portal, bem como uma nave de luz benevolente. Agora entendo que parte da aliança russo, os extraterrestres, envolve alguma manobra em torno do tempo, linha do tempo, mudança de realidade. Eles estão trabalhando em algo em formato energético. Como sabemos, a energia precede a matéria. Esta informação é bombástica. O que a Rebecca Rose está dizendo, segundo a sua informante, a sua mãe pleiadiana, a gente pode até colocar assim, né, gente? A sua mãe pleiadiana, os russos estão trabalhando no dispositivo, juntamente com o portal, para trazer uma nova egrégora energética para tomar o mundo inteiro. Lembre-se que eu falei do Benjamin Fulford? Lembre-se das palavras do Papa Bento XVI, né, gente? Eles controlam nossos pensamentos, controlam nossa energia, controlam tudo, até o processo de reencarnação. Os russos estão revertendo este processo, segundo a Rebecca Rose, neste momento. Isto é, no mínimo, espetacular, meus amigos. Várias alianças. E o que o BRICS está fazendo atualmente, né, gente? Várias alianças diferentes para resistir contra o cartel dos banqueiros, dos metacapitalistas, o cartel bancário, o cartel do petróleo no mundo, para libertar a humanidade. As coisas acontecem etericamente, antes de acontecerem na forma física. Olha que interessante. Então tudo, esse mundo vai ser moldado etericamente, ou seja, espiritualmente, antes que seja moldado materialmente. Então, esse mundo já está sendo reconstruído energeticamente através desse dispositivo, que foi fornecido aos russos pelos pleiadianos. Espetacular. Isso acontece etericamente antes de acontecer na forma física. Isso pode ser observado, por exemplo, quando a mudança é trazida para o campo energético humano, que acaba afetando a biologia, a fisiologia orgânica. Antes de se manifestar, o resultado provável chega como um padrão de ressonância,
uma frequência. Isso faz parte da colaboração, agora mudando os resultados, usando portais multidimensionais. E atenção ao desejo destinado aos destinos harmônicos. Há muito por vir, e estou feliz que este amigo nórdico atemporal está agora aqui comigo. A prova de que o inesperado é sempre via energia, relatando de volta para nós com potenciais benevolentes. Rebecca Rose. Muito bem. A imagem aqui é só uma ilustração, tá? Que ela está se referindo aqui. Muito bem. Está se referindo apenas a uma ilustração. Palavras aqui da Rebecca Rose. Então, o nosso planeta está sendo reestruturado energeticamente, etericamente, para que possa ser reconfigurado fisicamente. Porque se nosso planeta não for reconfigurado energeticamente, não tem como reconstruir esse planeta fisicamente. Porque uma coisa está atrelada à outra. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Por que nós vivemos nessa porcaria de terceira densidade? Porque energeticamente nós fomos configurados, nós fomos construídos, esse mundo foi construído numa visão espiritual etérica podre, né, Lê? Ruim, péssima. Por isso que nós vivemos nesse mundo. O mundo físico simplesmente reflete o mundo espiritual. Como o mundo espiritual é podre, etérico é ruim, nessa frequência de terceira densidade, por isso que a gente vive na fisicalidade também ruim. Por isso, eles estão alterando essa frequência, está sendo remodelado a frequência etérica, para que possa mudar, modificar a frequência física. Maravilhoso. Falando em russos, a gente vai recapitular isso aqui que é importante. Shambhala. Em todos os tempos, e mesmo nos tempos modernos, foram feitas tentativas de obter as informações possuídas pelos mestres do submundo. O pesquisador russo Nikolai Henrik, que está a fotinho dele aqui, foi o primeiro a organizar uma expedição à lendária área de Shambhala, habitada por sábios professores, e escondidos os olhos das pessoas sobre as montanhas. Falando dos sábios professores, os seres intraterrenos, em geral, eles estão prometendo que vão nos ensinar. E um deles é os próprios insetoides formiga. Bem interessante isso. Sem falar também dos gigantes que estão retornando. Grande parte deles serão os nossos professores nessa nova era. Escondidos os olhos das pessoas sobre as montanhas do Himalaia. Ele realizou a expedição com sucesso e trouxe uma mensagem dos mestres, especialmente para o governo soviético. Que mensagem deve ser essa? E lembre-se, meus amigos, que essa mensagem chegou no tempo do socialismo. O socialismo imperava ali na União Soviética. Por certo, eles não ouviram, mas com certeza sempre tem um grupo dos chapéus brancos, né, gente, que está ali no meio, que acaba acatando essas informações e colocando em prática. Muito bem. Aqui notícias, meus amigos. Os mares polares do norte de Titã são construções. Aqui, NASA encontrou uma estranha estrutura gigante na Lua de Saturno. Não deveria estar lá, mas no entanto está. Os mares polares do norte de Titã são construções verdadeiramente maciças, deixadas para trás por uma civilização alienígena altamente evoluída, provavelmente os Anunnaki. Essas fotografias impressionantes foram criadas em cores para maior clareza. No vídeo abaixo podemos ver claramente uma torre complexa da cidade. Nas fotografias também dá para perceber. Uma torre gigantesca, que parece aquela torre do Senhor dos Anéis. Tem uma torre, né, gente? Gigante, igualzinho. Verdade, enorme, edifícios com cerca de 300 milhas de comprimento. Muito grande. Vamos descobrir mais sobre Titã. Titã é uma lua de Saturno e é um dos satélites mais conhecidos do nosso sistema solar. No entanto, algo peculiar foi recentemente descoberto em relação a isso. E tá aqui, meus amigos. Olha que impressionante essa torre aqui. Olha isso. 300 milhas de altura, gente, que é uma coisa absurda, né? É absurdo. Aqui, uma torre gigantesca que você consegue ver de longe, né? Dá para perceber tão alta que é. Aqui está em preto e branco, aqui já com cores, fica mais fácil de observar. De acordo com a pesquisa atual, deixa eu só ver aqui, 300 milhas de comprimento, é isso mesmo, tá aqui. De acordo com a pesquisa atual, o Titã tem um enorme cinturão de gelo perto do seu equador. A maior parte da superfície de Titã está totalmente congelada. Só que, no entanto, uma grande parte dela está coberta por uma substância orgânica que cai do céu. Uma substância orgânica que cai do céu. Então, Titã, lua de Saturno, é envolta de muitos mistérios, né? Grandes mistérios. E a gente sabe que, recentemente, a Helena fez esse post aqui sobre Titã, que a gente vai linkar nesse instante. Quando no meu aniversário, no ano passado, olha que presente de aniversário que a Helena ganhou, Torran me levou às luas do sistema estelar. Ela ganhou de presente um passeio nas luas do sistema estelar. E ela passou por Titã. Em seu lado escuro, vi tecnoassinaturas de densas zonas urbanizadas, brilhando na noite. Agora o telescópio espacial James Webb adquiriu essa visão da maior lua de Saturno, Titã, e a névoa atmosférica ao redor. Aproveite, olha que maravilha! E essa aqui é uma imagem do telescópio James Webb. E a Helena confirma que existem bases extraterrestres em Titã, assim como muitas luas, assim como também Ganimedes em Júpiter, também tem várias bases terrestres. Tem uma também em Europa, só que é debaixo do gelo, né? Que ela é coberta com uma estrutura de gelo, e tem um oceano abaixo da superfície.
E nesse oceano existe uma linda cidade que o próprio JP esteve recentemente. Então isso também vale a pena conferir. Aqui, última hora. Aqui, última hora. Prestem atenção nessa informação, meus amigos. Isso aqui dá muito pano pra manga, né, gente? Aqui. Última hora. Balão espião da China tinha peças de fabricação ocidental, com escrita em inglês. Que estranho, né, gente? Escrita em inglês. Made in USA. Complicou, né? Era pra ser made in China, né? Não, é made in USA. Tá no relatório aqui, inclusive pela Fox News. Tá? Tem várias fontes confirmando. Corrobora aqui. Não é uma fonte isolada, não. Senadores dizem, aqui da Fox News, uma das gigantes da comunicação dos Estados Unidos, senadores dizem que a possibilidade muito perturbadora de fabricação dos Estados Unidos pode ter ajudado a construir balões de vigilância chinês. Complicou, hein, gente? Agora complicou. Na quinta-feira, os membros do Congresso foram informados durante, aqui, num relatório privado do Capitólio, que um suposto balão espião chinês que cruzou os Estados Unidos tinha componentes feitos no Ocidente, com escrita em inglês, made in USA. Complicou, né? Aqui, o relatório foi conduzido por funcionários do governo, do BID, incluindo representantes do Departamento de Estado de Defesa da Comunidade de Inteligência. Que coisa, não? Não está claro se a escrita foi encontrada antes da queda do balão no sábado, ou após a recuperação de seus destroços, que ainda está em andamento na costa da Carolina do Sul. Nem o Conselho de Segurança Nacional, nem os Departamentos de Estado de Defesa comentaram o assunto, simplesmente ficaram quietos, porque é uma situação nada confortável. Vamos convir aqui, meus amigos. Bastante desagradável. O que você vai explicar? Um negócio chinês com um negócio ali, com um instrumento made in USA, fica complicado. Quer dizer que você participou, você ajudou a ser esse pior. Fica pior ainda. É duro justificar um negócio desse. É uma saia justa danada. Enquanto isso, o FBI está revisando os destroços, mas ainda não descobriu a carga principal do balão. O governo do BID confirmou que os aviões espiões dos Estados Unidos capturaram imagens de alta resolução do balão enquanto cruzavam os Estados Unidos. Esse aqui é um post do Dr. Michael Salla. Agora vai começar a nossa investigação a respeito do suposto balão. Apareceu um agora no Alasca e agora recentemente no Canadá. E a gente vai comentar aqui, vamos investigar o que de fato aconteceu. Existem muitas teorias. Aqui, meus amigos, a gente vai realmente destrinchar o assunto. O BID ordenou que o Pentágono derrubasse um objeto de alta altitude desconhecido sobre o Alasca, indo novamente para instalações militares sensíveis. Novamente, tendo basicamente o mesmo curso do anterior. Só uma tentativa de moldar a percepção pública dos OVNIs com uma ameaça à segurança nacional. O que poderia dar errado? Pergunta aqui o Dr. Michael Salla. Será que isso não é uma tentativa, de repente, de testar a reação das pessoas para uma invasão extraterrestre? Aí seria uma invasão fake? Será que é isso, meus amigos? Infelizmente, essa é uma grande possibilidade. Michael Salla, que é palavras do Dr. Michael Salla, PhD, e especialista em exopolítica. E ele é PhD em ciências políticas. Muito bem. Foi um sucesso. Casa Branca diz que o segundo objeto de alta altitude foi abatido sobre Alasca. Só que ninguém fala o que é. Dessa vez não foi confirmado que era um balão. Michael Salla. Washington. Os Estados Unidos derrubaram um objeto não identificado na sexta-feira sobre águas congeladas perto do Alasca, por ordem do BID. Menos de uma semana depois de derrubar um balão espião chinês na costa leste. John Kirby, porta-voz da Casa Branca, descreveu um objeto de alta altitude, aproximadamente do tamanho de um carro, pequeno, viajando no espaço aéreo do Alasca. Ele diz que o Pentágono não estava pronto para determinar se o objeto era um balão, de onde vinha, ou se estava realizando vigilância. Ninguém sabe, ninguém viu e ninguém fala nada. Aqui, para ajudar a entender, a elucidar, a compreender o que de fato aconteceu, vamos recorrer aqui às palavras de Torran. A Torran pode ajudar, né, gente? Com certeza. Helena Danã. Torran está informando, em relação ao objeto Alasca, que foi supostamente derrubado, que uma nave extraterrestre não pode ser desligada pelo armamento da Terra. Não tem como, porque elas são muito mais sofisticadas. Você imaginar que um caça, um caça aqui construído com tecnologia que nós conhecemos, pode derrubar uma nave extraterrestre, você está muito enganado. Principalmente da Federação Galáctica de Mundos. Pelo armamento da Terra, em relação à tecnologia de blindagem, e nenhuma nave foi relatada como desligada nos registros da Federação Galáctica de Mundos. Então, segundo os registros da Federação Galáctica de Mundos, nenhuma nave da Federação foi abatida naquele dia em que aquele local. Ele sugere que isso é uma distração. E olha só, uma distração. Que Helena Danã, caso a informação que ela retirou do Torran Eridião, que é comandante da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. Tem mais aqui. UFOs Online. Exclusivo. O Pentágono derruba objetos conhecidos voando no espaço aéreo dos Estados Unidos na costa do Alasca.
É a segunda vez em uma semana que autoridades americanas derrubaram um objeto voador sobre os Estados Unidos. No sábado, aviões de combate derrubaram um suposto balão, né, espião, né, na China, na costa da Carolina do Sul. Funcionários da Casa Branca apontaram grande diferença entre os dois eventos. Kirby disse, então não é a mesma coisa, não se trata de um balão. Kirby disse que ainda não se sabe que era o dono do objeto. E não disse que era um balão. Olha que interessante, ele não afirmou que era um balão e ele também não afirmou que tem origem na China. O dono, no caso, o construtor. Não foi declarado. Olha que interessante. As autoridades também não souberam dizer se ele tinha algum tipo de equipamento de vigilância. Também não foi relatado. Kirby também ainda não sabia de onde veio ou qual era o seu propósito. Quer dizer, não sabe coisa nenhuma. Não sabe ou não quer dizer, né? Aí está a questão, né, gente? Interessante, né? Estão omitindo essa informação. Ou criando uma narrativa. Criando uma narrativa. É isso que eles estão fazendo, tá, meus amigos? Não é que eles estejam omitindo informações, não é que estejam escondendo. Na verdade, eles estão tentando criar uma narrativa. Que os OVNIs são muito perigosos. E a gente pode juntar as peças aqui, porque recentemente foi declarado que os OVNIs, os UAPs, né, agora mudaram de nome, os UAPs, objetos autônomos não identificados, são uma ameaça à segurança nacional. Isso já era o preparativo para tentar demonizar os OVNIs. E parece que agora eles vão efetivar isso de verdade. Vão levar a cabo este plano nefasto. Michael Salla, mais um post do Michael Salla. Isso aqui é de hoje, tá, meus amigos? Michael Salla. O que realmente está por trás da queda de um objeto voador desconhecido na sexta-feira sobre o Alasca? E do incidente do balão na China na semana anterior? Pergunta, é uma pergunta bastante pertinente. Por que esses incidentes enigmáticos estão obtendo cobertura de saturação na mídia convencional? Todo mundo está falando disso. Parece que eles querem chamar a atenção. Eles querem os holofotes da mídia para este assunto. Por que será? Com foco em ameaças desconhecidas à segurança nacional do céu? Será que é este o objetivo? Para que o estado profundo, os escuros, essas estão nos preparando do que eles estão tentando nos distrair? Interessante isso, né, Net? É um grande questionamento. É algo para se considerar e se pensar. Então, muito provavelmente, eles estão armando alguma coisa. Não podemos desconsiderar essa hipótese. Para uma possível resposta, podemos procurar fontes que afirmam que os acordos secretos foram fechados entre uma aliança terrestre de nações exploradoras do espaço e organizações terrestres para a grande revelação que acontecerão em 2023. Sobre a existência de programas espaciais secretos e a vida extraterrestre. Militares de alto escalão e oficiais do governo estão participando de reuniões clandestinas realizadas em instalações altamente classificadas, cujas notícias estão sendo divulgadas como parte de um plano para acelerar a divulgação oficial. Aqui, o encontro do general 4 estrelas, né, com o Torran, que aconteceu algumas semanas atrás. Meus amigos, além da Helena Danã, existe uma outra fonte independente que também confirma isso. Não sei se vai dar tempo nessa live, mas a fonte é uma escritora, pesquisadora. Ela recebeu um e-mail, tá, de um militar aposentado da reserva que estava passando no local quando o general Van Herk estava com Torran Elidion nessa reunião secreta e ele afirma que ele viu uma nave espacial prateada pairando exatamente nesse mesmo local. Ela, a própria pessoa, a fonte dessa informação, fala o seguinte: olha, isso dá muita credibilidade ao que o doutor Michael Salla está alegando. Impressionante isso. Não tem como ser coincidência. Além disso, informa que antigas civilizações subterrâneas agora planejam se revelar cada vez mais. De fato, os próprios insetoides da Terra estavam falando, em breve nós vamos nos encontrar com a humanidade na superfície. Eles prometeram em 2023. Incrível isso aí, hein, gente? Essas fontes também contam como extraterrestres de aparência humana estão trabalhando com civilizações da Terra. Extraterrestres com aparência humana, como eu apresentei para vocês, aquele casal de Alfa Centauro, como reptilianos também, né, estão aqui na superfície, que a gente comentou aqui, a própria Lacerta confirma, né, se apresentando como humanos, que também estão trabalhando, várias espécies diferentes. Impressionante, isso é verdade mesmo. Para mostrar abertamente as suas espaçonaves antigravitacionais ao mundo, pondo assim fim ao sistema sigilo do estado profundo, que manteve a humanidade na superfície no escuro por décadas, sobre nossos irmãos fora do mundo e da terra interior. Maravilhoso isso aqui, hein, gente? Espetacular. Os escuros sabem que a aliança, né, terrestre está trabalhando com extraterrestres positivos e civilizações da terra interior para revelar a existência desses últimos
A Deep State, Estado Profundo, está, portanto, projetando um medo no domínio público sobre objetos voadores desconhecidos, retratando-os como ameaças à segurança nacional, para atrasar o inevitável, a divulgação completa. Então, o que eles querem? Eles querem demonizar os OVNIs, eles querem destruir a reputação da Federação Galáctica de Mundos. Meus amigos, e não se assustem se daqui a pouco eles usarem o termo Federação Galáctica de Mundos é perversa, na mídia, na rede bobo. Tá? Daqui a pouco pode acontecer isso. Tá, meus amigos? Tentando manchar a reputação da Federação Galáctica de Mundos, mas eles não vão conseguir. Vocês já imaginaram isso? Porque o próprio Rainha Shed, em 2019, falou da Federação Galáctica de Mundos. E como a Federação Galáctica de Mundos trabalha com loirão, né, gente? Já o loirão, segundo o Maestrin, né? É do capeta, é do mal, né? Capitão também, que Federação Galáctica de Mundos é do mal. Então a Federação Galáctica de Mundos é do mal também. É isso que eles vão tentar colocar na cabeça das pessoas. Entenderam, meus amigos? Eles querem manchar a reputação da Federação Galáctica de Mundos. E se puderem, obviamente que eles não vão fazer isso, eu não acredito numa invasão de falsa bandeira, porque se eles fizessem isso, eles estariam dando autorização para que a própria Federação Galáctica pudesse intervir. Porque segundo a emenda, a nova emenda galáctica, eles não podem fazer isso. Tá, meus amigos? Não podem. Não podem. E se eles fizerem isso, eles vão pagar muito caro. Agora, eles podem sim tentar difamar a imagem da Federação Galáctica. Por quê? A divulgação, o processo de divulgação já está às portas. Já está prestes a acontecer. Então eles podem apelar, sim, para tentar manchar a reputação, a imagem da Federação Galáctica de Mundos. E parece que é isso que eles estão fazendo nesse instante. Então fiquem atentos. São vocês que vão ter que divulgar a verdade, né, gente? As pessoas que estão aqui nessa live, nesse dia, nessa noite de sábado. Muito bem. Aqui. Aviso. Aqui mais uma informação da Helena. Aviso. Nenhum OVNI foi abatido sobre o Alasca, ao norte do Canadá. O restante do estado, no Deep State, Estado Profundo, em pânico, tenta agora todos os truques possíveis usando veículos voadores feitos na Terra, e de fato existem mesmo, naves antigravidade que são produzidas aqui na Terra através de tecnologia reversa. O próprio general já falecido, o Philip Corso, conta, ele participou disso, ele fala isso abertamente. Você fala do Bill Tompkins, entre outros. Os mesmos hologramas, também se pode utilizar hologramas, em um show estúpido para instalar medo nas nações estelares, na população. Esta é uma contra-reação após os acordos do início de janeiro de 2023, entre a Federação Galáctica de Mundos e os Chapéus Brancos nas instalações de Henry Rock. Esses acordos consistem em revelar a este mundo toda a verdade sobre absolutamente tudo sobre a presença extraterrestre na Terra e os programas espaciais secretos. Fiquem calmos. Palavras aqui da Helena Danan. Estados Unidos abate objeto do tamanho de um pequeno carro sobre o Alasca. Tá aqui a fonte, muito bem. Tem mais, meus amigos. Notícia de última hora, isso aqui é de hoje. Esse slide eu fiz um pouco antes esse slide eu montei um pouco antes da live. Notícia de última hora. Outro OVNI abatido, dessa vez no norte do Canadá. Agora, recente. Aqui, dia 11 de fevereiro. Notícia de hoje, gente. De hoje. Aqui, tá aqui, ó. CNN Política. Tá aqui, meus amigos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Dia 11 de fevereiro de 2023. Aqui. Jato dos Estados Unidos abate objeto não identificado no norte do Canadá. Diz Trudeau. Outro OVNI abatido, dessa vez no norte do Canadá. E está recebendo uma atenção da mídia. Toda a mídia dando atenção, holofote, dando manchete, dando notoriedade a esta notícia. Por que será? Alguma coisa eles querem, né, gente, com isso? Com certeza. Esse sistema não dá ponto sem nó, né, gente? Não dá ponto sem nó. Porque a Deep State está obtendo seus ativos de mídia para fazer isso. Porque eles querem que o público tema os OVNIs. Tenha medo dos OVNIs, como uma ameaça à segurança nacional. Minhas fontes estão me dizendo que os extraterrestres positivos estão prestes a se revelar. E eles podem utilizar o próprio sistema de crenças contra as pessoas, né, gente? Porque as pessoas podem dizer, os mesmos religiosos vão alegar que são demônios. Não demônios, né, gente? São do capeta, do satanás, né? Essas coisas. Entenderam, meus amigos? É interessante, eles usam vários mecanismos diferentes para alcançar os seus objetivos. Impressionante. É impressionante mesmo, né? Minhas fontes estão me dizendo que os extraterrestres positivos estão prestes a revelar, né? Então, e isso é para impedir e colocar o público em modo de medo, em modo de pânico. Não caia nessa. Palavras aqui, poxa, do Dr. Michael Salla. Então, meus amigos, esta é a grande batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon começa com uma batalha psicológica. E essa batalha psicológica começou, segundo Lacerta, em dezembro de 2019. Final de 2019 para 2020. E se arrasta até os dias atuais. Estamos vivenciando os momentos finais dessa grande batalha, desse grande conflito entre o bem e o mal.
Então, fiquem firmes, fiquem alerta, a cura manter, mantenham a sua vibração, porque falta muito pouco mesmo. Ok? E um beijão no coração de cada um de vocês.